Quem é Jesus no livro de Neemias? A restauração do povo. As pedras de Jerusalém ainda fumegavam na memória de um povo que havia voltado do exílio, mas não havia voltado por inteiro. A cidade santa respirava, mas respirava com dificuldade. Seus muros estavam rasgados, seus portões reduzidos a carvão, e a vergonha de Israel permanecia exposta diante das nações ao redor. Humanamente falando, o retorno havia acontecido. Espiritualmente falando, a restauração ainda estava incompleta. Foi nesse cenário de fragilidade silenciosa que Deus começou a mover uma peça aparentemente comum no tabuleiro da história. Não era um rei coroado, não era um sacerdote de vestes sagradas, era um copeiro em terra estrangeira, servindo vinho a um império que não conhecia a aliança do Senhor. E ainda assim, o céu já havia decidido que aquele homem faria parte de algo que ultrapassaria gerações. O livro de Neemias se abre como um relato de reconstrução, mas sua profundidade vai muito além de pedras empilhadas e portões restaurados. Cada movimento dessa narrativa carrega o peso de uma guerra invisível. Cada decisão revela que Deus não estava apenas levantando muros físicos, mas preparando o coração de um povo que ainda precisava ser plenamente restaurado. A arqueologia confirma que Jerusalém, no período persa, era de fato uma cidade vulnerável, com defesas comprometidas após as invasões babilônicas. Os registros históricos se alinham com o cenário descrito nas Escrituras, mas a Bíblia não preserva essa história apenas para informar, ela preserva para revelar, porque por trás da reconstrução visível existe uma mensagem que aponta para uma obra ainda maior que viria no tempo determinado por Deus. Enquanto Neemias observa ruínas de pedra, o céu já contemplava ruínas muito mais profundas dentro do coração humano. E é exatamente aí que a presença de Cristo começa a surgir nas entrelinhas do texto sagrado. Não de forma explícita aos olhos apressados, mas clara para aqueles que aprendem a ler a Escritura com reverência e discernimento. A história, que começa com muros quebrados, terminará revelando o restaurador que reconstrói aquilo que o pecado derrubou desde o princípio. E quem acompanha essa jornada com atenção perceberá que Neemias não é o destino final da narrativa. Ele é um sinal, um eco, uma sombra que aponta silenciosamente para alguém maior. A reconstrução estava prestes a começar. Mas antes que qualquer pedra fosse tocada, Deus faria algo primeiro no lugar onde toda verdadeira restauração sempre nasce, no coração. Antes que qualquer pedra fosse recolocada sobre os muros feridos de Jerusalém, a restauração começou em um lugar que os olhos humanos não conseguiam medir. Começou no silêncio de um coração que se recusou a permanecer indiferente. Neemias estava longe da terra de seus pais, vivendo no conforto relativo do palácio persa, cercado por estabilidade, rotina e segurança. Aos olhos do mundo, sua vida estava estabelecida, mas o céu tinha outros planos. Quando Hanani chegou de Judá trazendo notícias, não trouxe apenas informações geográficas ou relatórios políticos. Trouxe um retrato espiritual de uma cidade ainda exposta, ainda envergonhada, ainda marcada pelas cicatrizes do juízo passado. Jerusalém permanecia sem muros. Seus portões estavam queimados, e o povo que havia retornado vivia em condição de vulnerabilidade diante das nações vizinhas. Aquela notícia atravessou a distância como uma flecha que encontra o alvo sem fazer ruído. O texto sagrado registra que Neemias se assentou e chorou. Não foi uma reação superficial, nem uma emoção momentânea que se dissipa com o tempo. Foi um quebrantamento profundo, daqueles que nascem quando Deus permite que alguém enxergue a realidade, não apenas com os olhos da carne, mas com o peso da eternidade.
Neemias não estava apenas triste pela cidade, ele estava alinhado com a dor do próprio Deus em relação ao estado de seu povo. Esse momento revela um princípio que ecoa por toda a Escritura. Deus frequentemente inicia grandes movimentos históricos, despertando primeiro um peso espiritual em um coração disposto. Antes de levantar líderes visíveis, ele forma intercessores invisíveis. Antes de reconstruir estruturas externas, ele visita o interior de alguém que esteja disposto a sentir o que muitos preferem ignorar. Há também aqui um eco silencioso que aponta para Cristo. Séculos depois, outro homem pisaria nas ruas de Jerusalém e também choraria sobre a cidade, não por causa de muros físicos, mas por causa da cegueira espiritual do povo. O choro de Neemias antecipa, em escala menor, a compaixão perfeita que se manifestaria plenamente no Filho de Deus. Ambos viram além da superfície, ambos discerniram a verdadeira condição do povo. Neemias poderia ter continuado servindo no palácio, protegido pela distância e pela estabilidade. Poderia ter tratado aquelas notícias como mais um episódio triste da história nacional. Mas quando Deus decide iniciar uma restauração, Ele confronta o coração com uma escolha silenciosa: permanecer confortável ou responder ao chamado que nasce no íntimo. Naquela terra estrangeira, entre taças de vinho e corredores imperiais, algo começou a se mover que nenhum decreto humano poderia impedir. O peso que havia descido sobre Neemias não era apenas emocional, era vocacional, era espiritual. Era o início de uma obra que ainda não podia ser vista, mas que já estava viva diante de Deus. E toda verdadeira restauração continua começando exatamente assim. O palácio de Suzã permanecia em sua rotina majestosa, mas dentro de Neemias algo havia mudado de forma irreversível. O peso que pousara sobre seu coração não se dissipou com o passar dos dias. Pelo contrário, aprofundou-se. O texto sagrado revela que ele jejuou, orou e confessou diante do Deus dos céus, como alguém que compreende que certas ruínas não se levantam com pressa humana, mas com dependência espiritual. Antes de qualquer pedido ao rei da Pérsia, Neemias se colocou diante do Rei dos Reis. Essa ordem não é acidental. Ela revela que a restauração verdadeira não começa com planejamento visível, mas com um alinhamento invisível. Enquanto muitos teriam corrido para buscar soluções políticas ou estratégias imediatas, Neemias compreendeu que o problema de Jerusalém era mais profundo que seus muros queimados. Havia ali uma história de infidelidade, disciplina divina e necessidade de arrependimento coletivo. Sua oração não foi superficial nem defensiva. Ele não falou como espectador distante da culpa nacional. Ele se incluiu. Confessou os pecados do povo como quem entende que a restauração começa quando o coração abandona a postura de acusador e assume a posição de intercessor. Há aqui uma maturidade espiritual que atravessa as páginas da Escritura e encontra eco pleno na obra de Cristo, que mais tarde carregaria sobre si pecados que não eram seus, intercedendo por um povo que não podia restaurar a si mesmo. Neemias também demonstrou algo raro. Ele conhecia as promessas de Deus. Sua oração menciona a aliança. Recorda as palavras dadas a Moisés e se apoia no caráter fiel do Senhor. Isso revela que sua intercessão não era movida apenas por emoção, mas por convicção bíblica. Ele orava com base no que Deus já havia dito. Essa é uma das marcas dos movimentos espirituais genuínos ao longo da história sagrada. Enquanto jejuava em terra estrangeira, Neemias estava, sem perceber, preparando o terreno para algo que ultrapassaria sua própria geração. A arqueologia e os registros persas confirmam o contexto de estabilidade administrativa do império naquele período.
Mas nenhum documento secular consegue explicar plenamente como um copeiro judeu seria colocado no centro de uma obra tão decisiva. O céu, porém, já havia iniciado seu movimento. Há momentos em que nada parece estar acontecendo externamente, mas no mundo invisível, decisões eternas estão sendo alinhadas. A oração de Neemias pertence a esse tipo de momento. O silêncio de Susã escondia uma mobilização espiritual que logo atravessaria palácios, desertos e muralhas. E quando o coração finalmente se alinha com o propósito de Deus, o tempo da resposta começa a se aproximar com passos firmes, ainda que imperceptíveis aos olhos apressados. O tempo avançou em silêncio até que um dia comum no palácio se tornou o cenário de uma mudança que só o céu poderia orquestrar. Neemias entrou na presença do rei Artaxerxes, como fazia habitualmente, com a taça na mão e a postura de quem conhecia bem seu lugar naquele ambiente de poder absoluto. Mas havia algo diferente naquele momento. A dor que ele carregava por Jerusalém já não podia ser totalmente escondida atrás da disciplina de um servo real. O rei percebeu. Não foi apenas uma observação casual. Em um ambiente onde a tristeza diante do monarca podia custar a própria vida, o fato de Artaxerxes notar o semblante de Neemias já carrega um peso extraordinário. O coração de um imperador, acostumado a controlar destinos e territórios, foi sensível à expressão de um copeiro estrangeiro. A Escritura registra esse momento com sobriedade, mas a profundidade espiritual por trás dele é impossível de ignorar. Neemias teve medo, e seu temor não era infundado. A etiqueta da corte persa não tolerava facilmente sinais de angústia diante do rei. Ainda assim, quando Deus decide abrir portas, até os protocolos mais rígidos se tornam incapazes de impedir seu movimento. Artaxerxes não apenas perguntou a razão da tristeza, ele ofereceu espaço para que Neemias falasse. Antes de responder ao rei da terra, Neemias elevou uma oração silenciosa ao Deus dos céus. Foi breve, quase imperceptível aos olhos humanos, mas carregada de dependência. Esse detalhe revela mais uma vez onde estava a verdadeira confiança daquele homem. Ele falava com reis, mas se apoiava no Senhor. Quando finalmente apresentou seu pedido, Neemias não buscou benefício pessoal nem posição de destaque. Seu coração estava fixo na restauração de Jerusalém, a cidade onde estavam os sepulcros de seus pais, e mais profundamente, o centro da identidade espiritual de Israel. O pedido era ousado. Ele solicitava autorização para viajar, cartas de proteção e recursos para reconstruir os muros. Humanamente falando, havia muitos motivos para a negativa. Mas o texto declara com simplicidade poderosa que o rei concedeu. Os registros históricos do período persa mostram que Artaxerxes era um governante estratégico e cauteloso. Nada em seu perfil político sugere que ele tomaria decisões impulsivas em favor de um oficial estrangeiro. E ainda assim, naquele momento específico da história, o coração do rei se inclinou de forma que ecoa o antigo princípio das Escrituras. O Senhor dirige até mesmo os corações dos reis. Há aqui um reflexo profético que aponta para Cristo. Assim como Neemias recebeu favor inesperado para iniciar a restauração de Jerusalém, o ministério de Jesus também avançaria em meio a estruturas de poder que, embora muitas vezes resistissem, jamais conseguiriam frustrar o propósito soberano de Deus. O caminho estava oficialmente aberto, mas portas que Deus abre raramente conduzem a jornadas fáceis. Elas conduzem a missões necessárias. E Neemias estava prestes a descobrir que receber autorização era apenas o início de uma caminhada que exigiria discernimento, coragem e vigilância constantes. A viagem foi longa e marcada pelo peso de uma missão que ainda não havia sido anunciada ao povo. Quando Neemias finalmente chegou a Jerusalém,
Não encontrou a cidade restaurada que talvez muitos imaginassem após o retorno do exílio. Encontrou exatamente aquilo que havia ferido seu coração à distância. Ruínas expostas, portões consumidos pelo fogo, muros quebrados que contavam, pedra por pedra, a história de um povo disciplinado, mas ainda não plenamente restaurado. Mesmo assim, ele não se apressou. Durante 3 dias, permaneceu em silêncio dentro da cidade, observando sem fazer alarde, respirando o ambiente de um lugar que carregava tanto promessa quanto vergonha. A pressa poderia ter produzido entusiasmo superficial, mas Neemias demonstrou uma sobriedade que revela maturidade espiritual. Há momentos em que a obra de Deus não começa com discursos públicos, mas com um discernimento silencioso. Então, sob a cobertura da noite, ele se levantou. Sem multidões ao redor, sem proclamações grandiosas, Neemias saiu para inspecionar os muros pessoalmente. A luz era escassa e o caminho exigia atenção cuidadosa. Ele passou pelo portão do vale, pela fonte do dragão e pelo portão do monturo, examinando cada brecha, cada colapso estrutural, cada sinal visível da devastação. O texto bíblico preserva esses detalhes porque eles revelam um princípio que atravessa gerações. A restauração verdadeira começa quando alguém está disposto a encarar a realidade sem filtros. Não havia romantização da situação. Os muros estavam realmente destruídos. Essa inspeção noturna carrega um peso espiritual que vai além da engenharia ou da estratégia urbana. Antes de levantar qualquer coisa, Neemias precisou ver com clareza o tamanho do problema. Esse padrão aparece repetidamente na maneira como Deus trabalha ao longo das Escrituras. O Senhor não ignora ruínas internas, nem suaviza diagnósticos espirituais. Ele revela, expõe e traz à luz aquilo que precisa ser restaurado. Séculos depois, Cristo faria o mesmo ao confrontar corações endurecidos e estruturas religiosas que pareciam intactas por fora, mas estavam comprometidas por dentro. Assim como Neemias caminhou entre muros quebrados, Jesus caminharia entre almas feridas, revelando que a verdadeira restauração exige primeiro uma visão honesta da condição atual. Ao terminar sua inspeção, Neemias ainda não havia dito nada ao povo, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais. O silêncio continuava sendo parte do processo. Ele sabia que palavras prematuras poderiam gerar resistência antes do tempo certo. Discernimento espiritual muitas vezes inclui saber quando falar e quando observar. Mas algo já havia mudado. O homem que chegara carregando um peso agora possuía clareza. Ele tinha visto com os próprios olhos aquilo que Deus já havia colocado em seu coração. A missão deixava de ser apenas um chamado interior e começava a tomar forma concreta diante dele. A cidade ainda estava em ruínas, mas o céu já havia iniciado a reconstrução. Quando finalmente decidiu falar, Neemias não o fez como quem apresenta um projeto humano, mas como alguém que havia discernido o momento certo de convocar um povo adormecido. Até ali, Jerusalém convivia com suas próprias ruínas como se fossem parte permanente da paisagem. A vergonha havia se tornado rotina, a vulnerabilidade algo tolerado. Mas há momentos em que Deus levanta uma voz para romper a normalização da derrota. Neemias reuniu sacerdotes, nobres e oficiais, e suas palavras não começaram com acusações, mas com uma constatação que ninguém podia negar. A cidade estava em miséria, os muros permaneciam derrubados, os portões ainda carregavam as marcas do fogo. Ele não suavizou a realidade, nem tentou produzir entusiasmo vazio. Primeiro veio a verdade. Sempre vem. Então ele revelou algo que mudou o ambiente. Testemunhou como a mão bondosa de Deus havia estado sobre ele desde Susã. Falou do favor diante do rei, das cartas concedidas, dos recursos providenciados.
Não era autopromoção. Era evidência de que o céu já havia começado a agir antes mesmo de Jerusalém perceber. Quando o povo ouviu, algo que estava enterrado sob anos de frustração começou a despertar novamente. Levantemo-nos e edifiquemos. A resposta não veio de uma única voz, mas de um movimento coletivo, que começou a se formar como fogo que se espalha em terreno seco. Famílias inteiras assumiram partes específicas do muro. Sacerdotes trabalharam lado a lado com artesãos. Homens comuns deixaram suas rotinas para participar de algo que agora transcendia esforço humano. O texto bíblico descreve essa mobilização com riqueza de detalhes, porque ali estava se formando mais do que uma obra de engenharia. Estava nascendo uma comunidade novamente alinhada em propósito. Há aqui um eco profundo que aponta para Cristo. Assim como Neemias convocou o povo para participar da reconstrução de Jerusalém, Jesus mais tarde chamaria homens e mulheres comuns para participarem da edificação de algo ainda mais grandioso. Não muros de pedra, mas vidas restauradas, corações reconciliados e um povo formado não por linhagem étnica apenas, mas por fé viva. Em ambos os casos, a obra de Deus não avançou por meio de espectadores passivos, mas por meio de pessoas que decidiram se levantar. A arqueologia das fortificações de Jerusalém confirma que houve, de fato, um período de reconstrução acelerada das muralhas durante a era persa. As camadas de evidência material dialogam de forma impressionante com o relato preservado nas Escrituras. Mas o texto sagrado não enfatiza apenas a velocidade da obra. Ele destaca a unidade do povo, porque muros podem ser erguidos por mãos habilidosas, mas restauração verdadeira exige corações alinhados. Ainda assim, enquanto as primeiras pedras começavam a ser reposicionadas, forças contrárias já observavam à distância. Nem todos celebravam o avanço da restauração. E a história estava prestes a entrar em uma fase onde a oposição deixaria de ser silenciosa para se tornar visível. Não demorou para que o movimento que nascia em Jerusalém chamasse atenção além dos limites da cidade. Obras que têm a mão de Deus costumam permanecer discretas apenas no início. Quando começam a tomar forma visível, despertam reações que revelam o verdadeiro clima espiritual ao redor. Foi exatamente isso que aconteceu quando Sambalate, Tobias e Gesem ouviram que os muros estavam sendo levantados novamente. A primeira resposta veio em forma de riso. Não um riso inocente, mas um escárnio carregado de desprezo. Questionaram a capacidade do povo, ridicularizaram a obra e insinuaram que aquela reconstrução era uma rebelião disfarçada contra o Império Persa. O objetivo não era apenas zombar, era enfraquecer a convicção antes que o muro alcançasse a altura suficiente para se tornar irreversível. A oposição frequentemente começa tentando atingir a confiança do povo de Deus. Neemias ouviu e respondeu não com insultos nem com disputas públicas, mas com uma declaração que revela onde estava sua segurança. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Com poucas palavras, ele deslocou o foco do debate humano para a soberania divina. A obra não estava fundamentada em entusiasmo coletivo apenas, estava firmada em convicção espiritual. E quando uma obra nasce dessa raiz, a resistência externa perde sua capacidade de paralisar. Mas a oposição não recuou. Quando perceberam que a ridicularização não deteria o avanço, os adversários mudaram de estratégia. O texto sagrado registra a formação de conspirações mais sérias, ameaças mais diretas e um clima crescente de intimidação. O objetivo agora era produzir medo suficiente para interromper a construção. Porque o inimigo compreende algo que muitos ignoram. Quando o povo de Deus persevera em unidade, a restauração se torna inevitável.
Há aqui um padrão que atravessa as páginas da Escritura e alcança seu clímax na vida de Cristo. Assim como a obra de Neemias enfrentou zombaria, suspeita e oposição organizada, o ministério de Jesus também seria cercado por resistência crescente à medida que sua missão avançava. O conflito não era sinal de fracasso, era evidência de que algo espiritualmente significativo estava acontecendo. A presença de oposição, muitas vezes, confirma que a obra tocou em territórios que não permaneceriam neutros. Neemias, porém, não permitiu que a pressão externa desviasse o foco da missão. O povo continuou trabalhando, pedra sobre pedra, brecha após brecha sendo fechada. O barulho da construção começou a substituir o eco do escárnio, e à medida que o muro subia, também aumentava a tensão no horizonte, porque há momentos na história da redenção em que a oposição deixa de ser apenas verbal. E Jerusalém estava se aproximando exatamente desse ponto. À medida que os muros subiam e as brechas começavam a desaparecer, a oposição deixou de ser apenas palavras lançadas à distância e passou a assumir contornos mais perigosos. Relatórios chegaram até Neemias, informando que havia planos reais de ataque contra Jerusalém. A intenção não era mais apenas desanimar, era interromper a obra pela força. O ambiente mudou. O povo, que até então trabalhava com entusiasmo, agora sentia o peso de uma ameaça concreta pairando sobre a cidade. O texto bíblico descreve esse momento com sobriedade, revelando que a restauração, promovida por Deus, frequentemente atravessa fases em que a fé precisa amadurecer sob pressão. Construir em tempos de paz é uma coisa. Perseverar quando o perigo se aproxima exige outro tipo de firmeza. Neemias respondeu sem pânico, mas também sem ingenuidade. Ele organizou o povo, posicionou guardas e distribuiu vigilância ao longo das partes mais vulneráveis do muro. Famílias foram colocadas juntas, armadas e alertas. Não houve negação da realidade, nem espiritualização imprudente do perigo. Neemias compreendeu que confiar em Deus não significa ignorar responsabilidades práticas. Fé verdadeira e vigilância caminham juntas quando a obra é legítima. Então veio a instrução que marcaria aquele período da reconstrução. Os trabalhadores passaram a construir com uma mão na obra e a outra segurando a arma. Cada construtor trazia a espada à cintura enquanto colocava pedra sobre pedra. O som do martelo passou a conviver com a prontidão da defesa. Era um retrato vivo da tensão entre avanço e resistência, que frequentemente acompanha os movimentos de restauração ao longo da história bíblica. Esse cenário ecoa de forma impressionante os ensinos posteriores de Cristo sobre vigilância espiritual. O Filho de Deus ensinaria seus discípulos a permanecerem despertos, sóbrios e preparados, não porque a vitória estivesse em dúvida, mas porque a caminhada da fé atravessa territórios onde a distração pode custar caro. Neemias estava vivendo, em forma histórica, um princípio espiritual que se tornaria ainda mais claro na revelação plena do Evangelho. Mesmo sob ameaça, o povo não abandonou a obra. O texto registra que metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia em posição de guarda. Havia trombetas prontas para soar caso o inimigo se aproximasse. Havia olhos atentos durante o dia e vigilância redobrada durante a noite. Jerusalém começava a experimentar algo que vai além da reconstrução física. Estava aprendendo a perseverar sob pressão. E enquanto os muros continuavam a subir contra todas as expectativas humanas, uma nova prova se aproximava silenciosamente. Não viria de fora da cidade, viria de dentro do próprio povo. Enquanto as ameaças externas mantinham o povo em estado de vigilância constante, uma tensão diferente começou a emergir dentro dos próprios muros que estavam sendo erguidos. Não vinha de exércitos estrangeiros nem de conspirações políticas. Vinha do interior da comunidade.
E como tantas vezes acontece na história do povo de Deus, essa crise interna carregava o potencial de causar danos ainda mais profundos que a oposição de fora. O clamor começou a subir entre as famílias. Homens e mulheres passaram a relatar que estavam sendo pressionados pela própria necessidade. Havia fome, havia dívidas, havia filhos sendo entregues como servos por causa da escassez. Alguns estavam hipotecando suas terras para conseguir grão. Outros estavam sendo cobrados com juros por seus próprios irmãos. A cidade estava sendo reconstruída por fora, mas por dentro começava a aparecer uma fratura perigosa. Quando Neemias ouviu essas coisas, o texto sagrado registra que ele se indignou profundamente. Não foi uma reação impulsiva nem descontrolada. Foi a indignação de quem compreende que a restauração promovida por Deus não pode coexistir com a opressão entre o próprio povo da aliança. Os muros poderiam subir rapidamente, mas se a injustiça permanecesse dentro da comunidade, a reconstrução seria apenas superficial. Neemias percebeu que havia chegado o momento de confrontar algo que nenhuma espada externa poderia resolver. Ele reuniu os nobres e oficiais e expôs a situação com clareza direta. O problema não era apenas econômico, era espiritual. Era um reflexo de corações que ainda precisavam ser alinhados com a lei do Senhor. A cobrança de juros entre irmãos em um momento de vulnerabilidade coletiva revelava que a restauração externa ainda não havia alcançado plenamente o interior do povo. E Neemias não permitiu que essa ferida permanecesse escondida sob o progresso visível das muralhas. Suas palavras trouxeram peso ao ambiente. Ele relembrou a responsabilidade que tinham diante de Deus, apelou para o temor do Senhor e convocou uma mudança prática imediata. Terras deveriam ser devolvidas. Juros deveriam ser cancelados. A exploração deveria cessar. Não era apenas um apelo moral, era um chamado ao arrependimento coletivo. E de forma significativa, os líderes concordaram em corrigir o erro. Há aqui um eco profundo que aponta para o ministério de Cristo. Assim como Neemias confrontou a injustiça dentro do próprio povo, Jesus mais tarde confrontaria a hipocrisia religiosa, a exploração espiritual e a dureza de coração que se escondia por trás de aparências externas de piedade. Ambos revelam que Deus não se satisfaz com restauração superficial. Ele busca um povo cuja vida externa e interna estejam alinhadas com sua justiça. O muro continuava a subir. Mas agora, algo ainda mais importante estava sendo tratado dentro da cidade. E quando Deus começa a purificar um povo por dentro, a obra entra em uma fase onde cada avanço se torna ainda mais decisivo diante da história. Os dias avançaram sob um ritmo que poucos em Jerusalém teriam considerado possível semanas antes. Pedra após pedra encontrou seu lugar. Brecha após brecha foi sendo fechada. O som constante do trabalho começou a substituir o silêncio pesado que por anos havia marcado a cidade. E então chegou o momento que mudou a percepção das nações ao redor. O muro foi concluído. A Escritura registra que a reconstrução terminou em 52 dias, um período surpreendentemente curto para uma obra daquela magnitude. Não foi apenas eficiência humana. Foi evidência de uma mão invisível, sustentando cada etapa do processo. Até mesmo os inimigos reconheceram que aquela obra não poderia ser explicada apenas por esforço humano. O temor se espalhou entre os povos vizinhos porque perceberam que o Deus de Israel havia agido. Mas o texto bíblico não apresenta esse momento como o ponto final da restauração. A conclusão dos muros trouxe segurança física, mas também expôs uma verdade mais profunda. Jerusalém agora estava protegida por fora, porém a verdadeira estabilidade do povo dependeria de algo que nenhuma fortificação de pedra poderia garantir. Neemias compreendia isso. A obra visível havia sido concluída, mas a obra espiritual
ainda precisava avançar. Ele começou então a organizar a cidade. Foram estabelecidos porteiros, cantores e levitas. A vigilância dos portões recebeu atenção cuidadosa. A administração da cidade passou a refletir uma preocupação que ia além da defesa militar. Havia um esforço deliberado para restaurar a ordem espiritual da comunidade, porque muros podem impedir invasões externas, mas apenas a fidelidade a Deus preserva a identidade de um povo ao longo do tempo. Há aqui um princípio que atravessa toda a revelação bíblica. Vitórias visíveis não substituem transformação interior. Séculos depois, muitos veriam os sinais e maravilhas realizados por Cristo e ainda assim permaneceriam espiritualmente distantes. Jesus repetidamente apontaria para essa realidade, mostrando que segurança aparente e religiosidade externa não são suficientes quando o coração ainda precisa ser restaurado. Neemias, em sua geração, já estava lidando com essa mesma tensão. A arqueologia confirma que a Jerusalém do período persa passou por uma reorganização urbana significativa, compatível com a narrativa bíblica de um esforço sistemático de reconstrução e ordenação da cidade. As evidências materiais dialogam com o texto sagrado, mas a mensagem espiritual permanece ainda mais profunda que qualquer vestígio de pedra. O muro estava de pé. A cidade respirava com nova dignidade. Mas Deus ainda conduziria seu povo a um momento que tocaria o nível mais profundo da restauração, porque segurança externa prepara o caminho, mas é a palavra de Deus que transforma o coração. Quando os muros finalmente cercaram Jerusalém com nova firmeza, algo começou a se mover no coração do povo que nenhuma fortificação poderia produzir por si só. A cidade estava protegida, os portões vigiados e a organização civil em andamento. Mas havia uma fome mais profunda emergindo entre os que haviam retornado do exílio. Era uma sede que não podia ser saciada por segurança física nem por estabilidade social. O povo se reuniu como um só homem. Na praça diante do Portão das Águas, homens, mulheres e todos os que podiam entender se ajuntaram com um pedido que revela muito sobre o momento espiritual que estavam vivendo. Pediram que o livro da lei de Moisés fosse trazido e lido publicamente. Não foi uma convocação forçada, nem um ritual mecânico. Foi um movimento que brotou do próprio povo, como se anos de disciplina e restauração estivessem finalmente abrindo espaço para um despertar mais profundo. Esdras, o escriba, trouxe o rolo da lei. Desde o romper da manhã até o meio-dia, a palavra foi lida diante da multidão atenta. O texto bíblico enfatiza que os ouvidos de todo o povo estavam inclinados para o livro. Havia reverência no ambiente. Havia atenção. Havia uma consciência crescente de que a verdadeira restauração de Israel sempre esteve ligada ao retorno sincero à palavra do Senhor. À medida que a leitura avançava, algo começou a acontecer. O povo começou a chorar. Não era emoção superficial, nem entusiasmo coletivo momentâneo. Era o impacto da verdade confrontando corações que, por gerações, haviam se afastado do padrão estabelecido por Deus. A lei não apenas informava, ela expunha. Revelava onde o povo havia falhado, onde a aliança havia sido negligenciada, onde a identidade espiritual havia se enfraquecido ao longo do tempo. Neemias, Esdras e os levitas perceberam o que estava acontecendo. Então veio uma orientação que revela a profundidade daquele momento. O povo foi instruído a não permanecer apenas no lamento, mas a celebrar, a comer, a beber e a se alegrar no Senhor, porque a tristeza havia cumprido seu papel ao produzir consciência. Mas a restauração verdadeira também exige a alegria que nasce do perdão e do realinhamento com Deus. Há aqui um eco poderoso que aponta diretamente para Cristo.
Assim como a palavra escrita confrontou e restaurou o povo nos dias de Neemias, a palavra viva, manifestada em Jesus, viria mais tarde para revelar o estado do coração humano e oferecer restauração completa. O movimento em Jerusalém naquele dia antecipa, de forma impressionante, o que o Evangelho realizaria em escala muito maior. Os muros estavam de pé, mas agora a palavra voltava ao centro. E quando a palavra ocupa seu lugar entre o povo de Deus, a restauração entra em uma dimensão que nenhuma obra de pedra jamais poderia alcançar. A alegria que começou a brotar em Jerusalém não foi fruto de circunstâncias favoráveis apenas, mas da redescoberta de algo que por muito tempo havia permanecido negligenciado. Quando a palavra voltou ao centro, o povo não permaneceu passivo. Nos dias seguintes, ao examinarem com mais atenção o livro da lei, encontraram uma instrução que parecia ter ficado esquecida ao longo das gerações. Estava escrito sobre a festa dos tabernáculos. Aquele memorial, estabelecido nos dias de Moisés, não era apenas uma celebração agrícola, era uma lembrança viva de que Israel havia sido sustentado por Deus no deserto, quando não havia cidades, nem muros, nem estabilidade humana. O povo compreendeu que obedecer à palavra significava mais do que ouvir com reverência. Significava alinhar a vida prática com aquilo que Deus havia ordenado. Então, Jerusalém começou a se encher de cabanas. Ramos foram trazidos das montanhas. Estruturas simples foram erguidas sobre os terraços, nos pátios e nas praças da cidade. Homens, mulheres e famílias inteiras passaram a habitar temporariamente nesses abrigos, revivendo a memória do cuidado divino no deserto. O texto bíblico registra que não se fazia algo assim desde os dias de Josué, filho de Num. Aquela geração estava experimentando uma restauração que ultrapassava a reconstrução física. Estava redescobrindo a obediência viva. Havia grande alegria, mas não era uma alegria superficial, baseada apenas em celebração coletiva. Era a alegria que nasce quando um povo volta a caminhar em alinhamento com a vontade de Deus. Cada cabana erguida era mais do que uma estrutura simbólica. Era um testemunho de dependência renovada. Era uma declaração silenciosa de que a segurança de Israel nunca esteve nos muros, mas na fidelidade do Senhor ao longo da história. Esse momento carrega um significado que ecoa profundamente na revelação que mais tarde se manifestaria em Cristo. Assim como Israel habitou em tendas para lembrar que sua preservação vinha de Deus, o Evangelho revelaria que o próprio Filho de Deus viria habitar entre os homens, não em glória distante, mas em forma humilde, caminhando entre seu povo. O Deus que sustentou Israel no deserto se aproximaria de forma ainda mais íntima na pessoa de Jesus. A memória dos tabernáculos apontava em sombra para essa realidade futura. Jerusalém agora estava viva de uma forma que não se via há gerações. Os muros protegiam, a palavra instruía, e o coração do povo começava a responder. Mas a restauração ainda conduziria Israel a um momento de confronto interior ainda mais profundo, onde a alegria daria lugar a uma reflexão solene diante do Deus da aliança. O som da alegria que ecoara durante a festa dos tabernáculos começou a dar lugar a um silêncio mais profundo que se espalhou entre o povo. Não era o silêncio da indiferença nem da fadiga. Era o silêncio que costuma preceder momentos em que Deus leva seu povo a uma confrontação mais séria com a própria história. A restauração havia avançado, mas agora o Senhor conduzia Jerusalém a um nível ainda mais profundo de alinhamento. No 24º dia daquele mês, o povo voltou a se reunir. Desta vez, porém, o ambiente era diferente. Vestiam pano de saco. Havia terra sobre suas cabeças. A alegria recente não havia desaparecido por causa de desânimo,
mas havia sido transformada em reverência. Eles compreenderam que celebrar a fidelidade de Deus também exige reconhecer, com honestidade, a própria infidelidade ao longo das gerações. A leitura da lei voltou a ocupar o centro da Assembleia. Durante horas, o povo permaneceu ouvindo e depois passou a confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. Não houve tentativas de suavizar o passado. Não houve justificativas defensivas. O que se vê nesse momento é uma geração que decide encarar sua história à luz da fidelidade imutável do Senhor. E quando a verdade é enfrentada dessa forma, algo começa a se quebrar no interior do coração coletivo. Então, os levitas se levantaram e começaram a conduzir o povo em uma das orações mais profundas registradas nas Escrituras. Eles começaram exaltando a grandeza do Deus eterno, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Relembraram a escolha de Abraão, a libertação do Egito, a condução pelo deserto, a paciência divina ao longo das rebeliões de Israel. Era mais do que uma oração. Era uma releitura da história à luz da misericórdia de Deus. A cada lembrança, um padrão ficava evidente. O Senhor permanecia fiel. O povo frequentemente se desviava. Mesmo assim, a compaixão divina continuava se manifestando geração após geração. Esse reconhecimento trouxe ao povo uma compreensão mais profunda da própria necessidade de dependência. A restauração não podia ser sustentada apenas por entusiasmo recente ou por reformas externas. Precisava ser firmada sobre um compromisso renovado com o Deus da aliança. Há aqui um eco que aponta com clareza para Cristo. Assim como aquela geração reconheceu que sua história estava marcada por quedas repetidas e pela misericórdia constante de Deus, o Evangelho revelaria de forma plena que a redenção definitiva não viria por meio da capacidade humana de permanecer fiel, mas pela intervenção graciosa do próprio Deus na pessoa de seu filho. Neemias conduziu o povo a um momento de confissão. Cristo conduziria a humanidade à provisão completa para o perdão. Jerusalém estava sendo restaurada por fora e por dentro. Mas a jornada ainda reservava um desfecho que revelaria com ainda mais clareza quem é o verdadeiro restaurador que esta história silenciosamente anuncia. O compromisso que havia nascido naquele momento de confissão não permaneceu apenas no campo das palavras. O povo entendeu que arrependimento verdadeiro sempre busca expressão prática. Não bastava reconhecer a fidelidade de Deus e a própria falha ao longo das gerações. Era necessário firmar uma decisão que moldasse o futuro da comunidade restaurada. Então foi estabelecida uma aliança. Líderes, levitas, sacerdotes e o povo se uniram em um pacto solene diante do Senhor. Assinaram seus nomes, assumiram compromissos claros e declararam publicamente que não voltariam aos caminhos que haviam conduzido seus pais à disciplina do exílio. Não era um gesto simbólico vazio. Era uma tentativa consciente de alinhar a vida nacional novamente com a vontade revelada de Deus. Eles se comprometeram a guardar a lei. Prometeram preservar a santidade do povo, honrar o sábado, sustentar o serviço do templo e manter separação das práticas que anteriormente haviam corrompido a identidade espiritual de Israel. Cada decisão refletia uma consciência crescente de que a sobrevivência da nação não dependia apenas de estabilidade política ou de muros reconstruídos, mas da fidelidade contínua ao Deus da aliança. Havia solenidade naquele momento, havia reverência, havia esperança de que aquela geração conseguiria manter aquilo que tantas outras haviam perdido ao longo da história. Mas o próprio desenrolar do livro de Neemias revela uma verdade que atravessa toda a narrativa bíblica.
Mesmo depois de momentos sinceros de renovação, o coração humano continua carregando uma fragilidade que não pode ser ignorada. O pacto era necessário. A decisão era sincera. Mas a história de Israel já havia demonstrado repetidas vezes que a determinação humana por si só não consegue sustentar fidelidade perfeita ao longo do tempo. Esse ponto da narrativa começa a direcionar o olhar para uma necessidade maior. A restauração conduzida por Neemias foi real. Os muros foram levantados. A ordem foi restaurada. O povo respondeu à palavra, mas algo ainda permanecia incompleto na equação espiritual de Israel. A lei podia instruir. O pacto podia comprometer. A liderança podia organizar. Ainda assim, a história apontava silenciosamente para a necessidade de uma intervenção mais profunda. Há aqui um prenúncio claro do que mais tarde se manifestaria em Cristo. Porque o problema fundamental do povo nunca foi apenas a ausência de muros ou a falta de organização nacional. Era a condição do coração humano diante da santidade de Deus. E essa é precisamente a dimensão que o Evangelho viria tratar de forma definitiva. Neemias conduziu o povo até onde a liderança humana podia conduzir. Mas a história ainda aguardava o restaurador que faria aquilo que nenhum muro de pedra, nenhuma reforma social e nenhum pacto nacional poderia realizar por completo. E é exatamente nessa expectativa silenciosa que o livro se aproxima de sua revelação mais profunda. O tempo avançou, e com ele veio a prova silenciosa, que frequentemente revela a verdadeira condição do coração humano. Após a grande reconstrução, após o pacto solene e após os momentos de despertamento coletivo, Neemias precisou ausentar-se por um período e retornar novamente a Jerusalém. Foi nesse retorno que a narrativa expôs uma realidade que percorre toda a história bíblica com impressionante consistência. Algumas coisas haviam começado a se desalinhar outra vez. Práticas que haviam sido abandonadas voltavam a aparecer. O zelo pelo templo mostrava sinais de enfraquecimento. O sábado começava a ser tratado com descuido. Alianças inadequadas voltavam a surgir entre o povo. Não era uma apostasia total, mas eram rachaduras que revelavam algo mais profundo do que simples falhas administrativas. Revelavam a persistente fragilidade do coração humano, mesmo depois de experiências reais de restauração. Neemias reagiu com firmeza. Ele confrontou abusos, corrigiu desvios, purificou áreas comprometidas e restaurou a ordem onde havia relaxamento espiritual. Sua liderança demonstrou zelo sincero pela santidade do povo e pela honra do nome do Senhor. O livro termina com Neemias agindo, corrigindo e intercedendo, como alguém que fez tudo o que estava ao alcance de uma liderança fiel. Mas há algo profundamente revelador na forma como essa história se encerra. Os muros estavam de pé, a cidade estava organizada, a lei havia sido proclamada, o povo havia feito aliança. E ainda assim, a narrativa deixa no ar uma tensão que não pode ser ignorada. A restauração foi real, mas não foi definitiva. A ordem foi restaurada, mas não foi perfeita. O povo respondeu, mas ainda lutava com a mesma inclinação que havia marcado gerações anteriores. É nesse ponto que a mensagem do livro de Neemias se abre para sua dimensão mais profunda. Porque toda a obra daquele fiel governador, por mais impressionante que tenha sido, apontava silenciosamente para a necessidade de um restaurador maior. Neemias reconstruiu muros de pedra. Cristo viria para reconstruir corações de carne. Neemias confrontou desvios externos. Cristo penetraria até as intenções mais profundas da alma humana. Neemias chamou o povo de volta à aliança.
Cristo estabeleceria uma nova aliança firmada não apenas em mandamentos escritos, mas em transformação interior pelo Espírito. A história de Neemias não termina em fracasso, termina em expectativa. Os muros restaurados prepararam o cenário. O povo reorganizado preservou a identidade. A palavra recolocada no centro reacendeu a consciência espiritual. Mas a plenitude da restauração ainda aguardava o tempo determinado por Deus. E quando, séculos depois, o Filho de Deus pisaria naquela mesma Jerusalém, ficaria claro que toda a pedra recolocada nos dias de Neemias estava em silêncio, apontando para ele, o verdadeiro restaurador do povo.